o que é um designer de sobrancelhas e o que é um design. Um designer de sobrancelhas é o profissional competente para projetar o desenho de uma sobrancelha. O objetivo do designer é consertar assimetrias, ângulos indesejáveis e antiestéticos. Um designer de sobrancelhas é quem executa o projeto. O designer é o projeto, no caso, o que o designer faz. Em um designer de sobrancelhas, é importante seguir o desenho natural dos pelos, porém alterar apenas os fatores que impedem que as sobrancelhas não estejam em harmonia com o rosto da cliente. Para isso, usamos o visagismo para harmonizar o rosto da pessoa junto ao rosto da pessoa, ou seja, o conjunto como um todo. O profissional deve ver o rosto como um todo e proporcionar à cliente o que mais combina com a sua personalidade, deixando sua expressão mais jovial. Tudo tem que ter harmonia. Isso é visagismo. O formato do rosto, tamanho dos olhos, tamanho da boca e saber qual a personalidade das suas clientes e saber o que elas querem transmitir através de suas sobrancelhas é muito importante para um design bem feito. Você deve levar tudo isso em consideração no seu design. O visagismo surgiu no final do século XIX e foi divulgado no Brasil pelo artista plástico Philip Hallowell, tendo como principal objetivo encontrar a harmonia e destacar as particularidades de cada rosto, fazendo com que a fisionomia facial entre em sintonia com a personalidade de cada pessoa. Mas afinal, quem é Philip Hallowell? Philip Hallowell nasceu em São Paulo em 1951 e teve sua formação escolar na Inglaterra e nos Estados Unidos. Artista plástico de renome internacional, seus trabalhos já foram vistos em mais de 50 exposições. Arte educador, desde 1983, criou e apresentou o quadro Oficina de Desenho, no programa Revistinha. TV Cultura 1989 a 1991. E a série A Mão à Livre, A Linguagem do Desenho, TV Cultura 1994 a 2002. Autor dos livros A Mão Livre, A Linguagem Visual, Visagismo, Harmonia e Estética e Visagismo Integrado, Identidade, Estilo e Beleza. Dirige com sua esposa Sônia o Centro de Visagismo Philip Hallowell e é conferencista muito requisitado nas áreas de beleza, estética e artes. Philip Hallowell é artista plástico e arte educador, mestre desenhista e é profundo conhecedor da língua visual. Pesquisa como o cérebro percebe e processa imagens há 40 anos. Seu método inédito é revolucionário de visagismo, é baseado na associação de vários trabalhos científicos nas áreas da psicologia, da neurobiologia e da antropologia, com os fundamentos da linguagem visual. O visagismo de Philip Hallowell. A imagem visual na construção de uma imagem pessoal. No final do século XIX, o arquiteto Louis Sullivan estabeleceu um conceito que mudou radicalmente a arquitetura
e todas as outras artes aplicadas. Esse conceito é resumido na sua célebre frase: a forma sempre segue a função. Você sabe quem foi Louis Sullivan? Louis era um norte-americano que foi um marco na história da arquitetura. Ele defendia que se a forma segue a função, então o trabalho deve ser orgânico. Ele trabalhou ao lado de outros arquitetos vanguardistas e foi responsável por arranha-céus e monumentos incríveis no período moderno, além de belas construções que hoje ainda arrancam suspiros de muitos turistas e são o orgulho dos moradores locais. Ele foi um grande influenciador na arquitetura moderna. Sua mente parecia que estava anos-luz à frente da época. Então, suas criações eram simples e brilhantes. Atualmente, temos construções muito maiores, mas seus projetos eram ricos em cada detalhe, então possuem um imenso valor e destaque. Louis nasceu em 3 de setembro de 1856, na cidade de Boston. Depois de trabalhar com um engenheiro chamado William Jenney, decidiu que iria frequentar o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Foi nesse período que Louis conheceu todos os arquitetos também impactantes. No ano de 1879, ele decidiu voltar aos Estados Unidos para trabalhar em uma empresa de engenharia. 2 anos depois, se tornou sócio da empresa que antes chamava-se Dankmar e passou a se chamar Adler e Sullivan. Recebendo até mesmo seu nome para renomear a empresa. Depois de um bom tempo, outros projetos deram continuidade nesse estilo de edifício para Louis Sullivan. Então decidiu sua marca registrada com escritórios em forma de lindos arranha-céus. Benefícios do visagismo para o profissional e cliente. A designer de sobrancelhas ou micropigmentadora se coloca ao lado ou atrás da pessoa sentada em frente ao espelho, a cumprimenta e começa a conversar, buscando saber o que ela deseja. Imediatamente surge um grande complicador. A maioria das pessoas não sabe a diferença entre como deseja suas sobrancelhas e o que quer expressar. Os benefícios do visagismo para o cliente. Recentemente, o economista e consultor austríaco de corporações Peter Drucker comentou que, analisando o século XX, percebeu que as tecnologias como a televisão e a internet não foram o que mais marcaram a época, mas sim o fato de proporcionarem escolhas a milhares de pessoas repetidamente. Mais importante ainda, porém, foi incapacidade das empresas de oferecê-las e o despreparo da população para essa enorme mudança. A autoimagem é a imagem que temos de nós mesmos. Infelizmente, a maioria não tem noção ou consciência dela, especialmente quando é negativa. Pessoas com boa inteligência visual têm uma percepção aguçada, mas são uma minoria. Mesmo essas provavelmente não sabem se sua imagem é a mais adequada. Uma questão de estilo. Todas as pesquisas sobre tendências indicam que 2 maiores são a despadronização e a customização.
que é a personalização de produtos e serviços. Isso significa que a profissional de beleza precisa saber como criar um estilo personalizado para cada um dos seus clientes e estar atento ao perigo de cair na armadilha de criar imagens padronizadas baseadas na tendência de moda.